Sejam bem-vindos os nossos três convidados e eu iniciaria com uma pergunta dirigida aos nossos três convidados, para que avaliassem o nosso sistema educacional brasileiro e depois vamos apontar, a partir dessa visão do sistema educacional brasileiro, o que nós poderemos para melhorar a qualidade do nosso ensino e da nossa aprendizagem. Pediria ao professor José Pacheco que respondesse essa pergunta, depois às outras duas convidadas. Eu não sei até que ponto é que um português pode dar uma resposta a uma pergunta de um grande âmbito, mas eu posso dizer que o Brasil da educação é um lugar privilegiado para um português que quer aprender o Brasil e que chega ao Sul tentando abandonar o etnocentrismo europeu. Aquilo que eu vejo é um país de contrastes. Eu não posso falar de um sistema educativo. Para já há muitos subsistemas, não é? O sistema federal, municipal, estadual, o sistema particular, o sistema ES, subdividido. Mas, se falarmos de educação brasileira, é um contraste, um surpreendente contraste, entre a extrema qualidade, quer dos teóricos, vamos chamar assim, quer dos praxeológicos, como dos projetos que eu encontrei desde há 14 anos e que são aqueles que de maior qualidade eu conheci no mundo, porque percorri toda a Europa, a África, Estados Unidos, nos últimos 40 anos e habituei-me a ver aquilo que é considerado o melhor dos sistemas educativos. Então o que eu vejo é que o Brasil tem tudo o que precisa, tudo, para se afirmar como aquilo que o Stefan Zweig e Agostinho da Silva, Edgar Morin já disseram há umas décadas atrás. Está no Brasil, está no Sul, a educação do futuro, já no presente. E, para surpresa minha, em termos de projetos que concretizam essa nova educação no Brasil, eu encontrei projetos do princípio do século XX, que são de muito maior qualidade do que aqueles que eu encontro hoje na Europa, nos Estados Unidos. Então, se quiserem, eu posso citar alguns, e encontrei os maiores teóricos, aqueles que, na componente científico-pedagógica, vão dizendo caminhos de renovação, de inovação. Também, se for necessário, não queria estar a estender muito nesta primeira resposta, poderei acrescentar o nome dos autores. Em suma, para um português é o privilégio de estar no Brasil a aprender e perceber que está a acontecer aqui hoje, com todas as contradições que eu encontro no sistema, e não estou a falar da pesquisa que nos diz os baixos níveis de proficiência, os baixos IDEBs, isso não me importa nada, absolutamente nada. Eu prefiro ver o copo meio cheio, prefiro ver as possibilidades e não as dificuldades. Posso dizer que o sistema educativo brasileiro está mal administrado. É um sistema de desperdício de recursos e de gente, mas é ao mesmo tempo um sistema que tem em si todo o potencial de mudança que vai mostrar ao hemisfério norte o que deve ser a educação do futuro. Depois, se quiserem, entrarei em pormenor. Professora Solange. Sou um pouco pessimista em relação à questão da educação no Brasil. Primeiro porque fui professora durante vários anos na rede pública e particular e assisti toda a problemática e continuo assistindo porque sou formadora de professores, então volto às escolas e vejo como é que está a situação, dou cursos de extensão e vejo muitas dificuldades. Em particular, o salário do professor. Eu acho que qualquer movimento de melhoria da educação no Brasil tem que passar por uma melhoria salarial. O salário dos professores no Brasil é meio ridículo. Meio não, acho que eu diria totalmente ridículo. Porque nós temos que trabalhar, às vezes, em 2 escolas. Agora mesmo estou acabando um curso de extensão, onde eu vejo os professores extremamente cansados, assistindo aula à noite. E o salário, ele precisa realmente, tudo está dependendo do salário, porque eu acho que se fosse um excelente salário,
a gente não teria nem que se preocupar com a formação de professores. O professor mesmo poderia ir buscar onde ele pudesse, tá entendendo? Ser um pesquisador e achar sua própria formação, seu caminho para a formação. Me preocupa muito no ensino de matemática a questão do conhecimento pedagógico daquilo que vai ser ensinado. Foi a primeira coisa que me pegou como professora. Eu comecei a dar aula cerca de 34 anos atrás, mais de 34 anos atrás, e depois de 3 meses me aconteceu, e eu fui uma aluna que eu diria muito dedicada. Fiz licenciatura em matemática na Universidade de Brasília, o curso é muito forte, muito pesado, estudei bastante, tirei quase SS em tudo, certo, foram raras as disciplinas que eu tirei MS, então na matemática só houve uma, então achei que chegaria em sala de aula e não teria problemas. Depois de 3 meses eu tive um choque muito forte, que foi um aluno me perguntar algo que eu não soube responder, porque eu tinha estudado muita matemática no departamento de matemática e no departamento, na faculdade de educação, eu tinha estudado muita teoria pedagógica geral, Piaget, principalmente Piaget na época, 34 anos atrás era principalmente Piaget, quase todas as disciplinas nós tínhamos que revisar Piaget, estudar Piaget. E quando fui para a sala de aula, depois de 3 meses, um aluno, que eu lembro até onde estava sentada, a posição, me pergunta, poxa vida, mas por quê? Por que eu estava explicando multiplicação de frações? Minha área é matemática, então eu sou professora de matemática, e depois de 3 meses ele me pergunta, eu não entendi, como professora de matemática, a única coisa que eu soube explicar na época é que multiplicava os numeradores, multiplicava os denominadores. Então, cheguei lá, toda contente, fui, expliquei, o aluno disse, eu não entendi. E eu repeti, não, é fácil, a gente pega, multiplica os numeradores, 1 vezes 1, 2 vezes 4, 8. Então, dá 1/8, resultado de meia vezes 1/4, dá 1/8. E o aluno, não, isso eu entendi, o que eu não entendi não foi isso. E aí eu digo, então me explica o que você não entendeu. Então ele pediu para eu desenhar, aí lá fui eu. Aí na besteira de desenhar. Ele disse, desenha meia pizza, professora. Aí eu desenhei meia pizza. Então lá fui lá, desenhei meia pizza. Desenhei 1/4 da pizza. Aí eu desenhei, circulei, dividi em 4 partes, e desenhei 1/8 de pizza. Fui lá, desenhei. A senhora está me dizendo que o resultado de uma multiplicação dá menor do que os 2 números envolvidos? Eu nunca tinha visto isso. Como é isso? Então aquilo me pegou com um choque tremendo. Ou seja, eu não tinha o que o Schumann chama hoje de conhecimento pedagógico do que vai ser ensinado. Eu sabia fazer, mas eu não sabia como explicar aquilo. Ou seja, por que o resultado era menor? Então, para mim, a multiplicação era fácil, multiplicava em cima e embaixo, numeradores e denominadores. Então, hoje eu sei, realmente, hoje eu pratico, eu estou lá, ensinando os futuros professores a resolver essa questão, né, de como ensinar conteúdos complexos, conteúdos fáceis. Então, hoje é muito fácil para mim, mas eu tive que, no início de carreira, eu tomei um choque, eu tive que penar bastante, eu tive que estudar muito para descobrir esses porquês, porque era uma questão de honra você saber explicar para o aluno por que o resultado era menor quando você multiplicava frações. Coisas que com naturais, 3 vezes 8, 24, o resultado era maior. 7 vezes 8, 56, o resultado era sempre maior. No máximo dava igual um deles, 1 vezes 7, 7. Então a questão me pegou desprevenida e eu fiquei bastante perplexa com essa situação. Ou seja, eu sabia matemática, eu sabia Piaget, mas eu não sabia ensinar aquilo que o aluno queria saber, aquele porquê. Hoje eu sei, se quiserem eu até explico depois. Porque é só imaginar uma dobradura de papel, imaginar 1/4 da pizza e imaginar que no jantar você tem ali aquele 1/4 da pizza que sobrou do almoço, você está com fome, você está preparando o jantar, mas você vê aquele 1/4, você vai lá, tenta imaginar, eu não vou comer tudo, mas eu vou comer uma parte do que sobrou, então eu vou comer metade de 1/4, vou comer metade de um pedaço, de algo que já era pedaço. Vou comer metade daquilo que sobrou. Então hoje para mim é fácil.
Eu sei fazer isso com a pizza real, eu sei fazer isso com a massinha de modelar, com a criança, eu sei fazer isso com dobraduras de papel. Eu aprendi, mas foi um aprendizado bem lento, bem longo, que eu hoje gostaria que meus alunos já chegassem em sala de aula com esse, que os físicos chamam de V0, esse inicial. Pelo menos saber as representações, as principais representações sobre aquilo que ele vai ensinar. Então, em matemática, a gente tem 5 formas de representar conhecimento: os contextos, os materiais concretos, os desenhos, os diagramas. Nós temos a fala, como verbalizar de uma forma simples, para que uma criança pequena possa entender, uma maiorzinha já possa formalizar mais, para uma mais velha formalizar completamente. E nós temos os símbolos. Então, a gente tem 5 maneiras de comunicar, de expressar a matemática. E esse professor tem que entrar em sala de aula, já desde o início, com esse repertório aí de representações. Ele não pode chegar desarmado nesse sentido, de não saber como explicar uma ideia em matemática. Professor Gabriela. Em primeiro lugar, se eu estou aqui hoje, é porque eu faço parte de uma coletividade maior, mais especificamente de uma formação que a gente está terminando, da Escola Gaia, de um núcleo de transformação no CF1 do Planalto, e eu sou uma das pessoas envolvidas nesse projeto. E nem sei se sou a melhor porta-voz de todos, mas eu sou uma parte. E quanto à política geral, a educação no Brasil, eu acho que é mais amplo e não é só no Brasil. Eu considero a educação formal anacrônica, da educação infantil ao ensino superior, incluo aí mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu acho que, para mim foi uma decepção profunda, porque eu esperava que dentro da psicologia, como psicóloga escolar e do desenvolvimento, que dentro do âmbito da psicologia escolar houvesse mais didática e mais seriedade a se lidar com a construção do conhecimento. Então eu acho que falta desenvolver a autonomia dos alunos, falta desenvolver prazer em aprender, curiosidade em aprender, e eu acho que as crianças, quando ingressam no sistema escolar, elas têm tudo isso, e o nosso sistema aprisiona a curiosidade, a inteligência e coloca num quadrado. E eu sofro muito com isso enquanto mãe, enquanto educadora, enquanto psicóloga escolar, e o que me move é essa esperança de poder mudar. E se eu não puder mudar, eu quero pelo menos ter a certeza de que eu fiz tudo o que está ao meu alcance com as pessoas que estão no meu círculo para tentar mudar. Então, assim, eu não sou pessimista, mas eu tenho críticas severas e enquanto psicóloga, eu acho que em termos de desenvolvimento humano, a gente faz coisas muito tristes com as pessoas e eu acho isso lamentável porque eu acho que a escolarização formal tem um papel importantíssimo, os adultos trabalham, as crianças vão para a escola. E a escola pública brasileira, ela muitas vezes é o espaço de salvação da situação de vulnerabilidade, de negligência, de injustiças de muitas crianças. E eu lamento muito que a gente não esteja atuando à altura. E eu espero que a gente possa fazer isso, em breve de preferência. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique com a gente. Bem-vindos ao segundo bloco desse painel Futuro da Educação. Gostaria que nossos convidados abordassem alguns pontos focais do primeiro bloco. Pediria, primeiro, sobre o ponto de vista de valorização dos professores, e penso que também vale a pena a gente discutir a formação desses professores, esse novo professor, com uma nova realidade, com um aluno do século XXI. Gostaria também que o professor Pacheco pudesse explorar esse terreno fértil que nós temos de avançar no sistema educacional brasileiro e abordar alguns pontos importantes, principalmente das nossas crianças e jovens terem na escola um prazer, ser um ambiente encantador que os encante. Pediria, professora Solange, que comentasse a formação e a valorização do nosso professor
e depois passo para o professor Pacheco. A valorização não tem jeito, realmente a gente tem que dar um jeito de conseguir aumentar o salário do professor, para mantê-lo na profissão, porque eu acho que muitos professores, os que formaram comigo, quase todos, não ficaram na escola. Eles simplesmente foram trabalhar em locais como bancos, como professores de matemática, tinham muita facilidade de trabalhar em bancos, então a gente não conseguiu reter. A minha turma, raros, talvez 3 ficaram, de uns 18. Então, a gente tem que reter esse professor, e fomos formados pela UNB, ou seja, um curso que teoricamente é um curso forte, um curso importante, e perdemos uma grande parte deles para outras instituições, que tinham planos de saúde bons, que tinham, tá entendendo, salários excelentes, financiamentos até de casa própria, então nós perdemos muita gente. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um jeito de reter, não adianta você imaginar, vamos fazer uma propaganda na televisão para valorizar o professor. Não é isso que vai valorizar, a meu ver, o professor. O que vai valorizar realmente é ele ter condições de vida, ele ter condições de ter sua casa própria, ele ter condições de ter livros, ter uma vida normal como todos os outros profissionais. Eu acho que isso é uma questão muito séria, porque aí ele vai atrás de sua formação, ele vai comprar livros, ele vai comprar programas, ele vai procurar se formar, melhorar sua didática. Agora, porque eu acho que o professor não tem uma vida normal, ele tem que trabalhar em 2 escolas, pelo menos, para conseguir se manter, pagar um aluguel, ele não consegue comprar uma casa própria, então é uma questão séria isso aí, muito séria. E no que diz respeito à formação, eu acho que a formação inicial ela é muito importante, porque depois que você entra na escola é aquela confusão, é aquele trabalho, você não tem tempo de nada. Eu me lembro agora de 34 anos atrás, entrar na escola, eram 5 turmas. Eu entrei na primeira escola que eu comecei a trabalhar, 5 turmas, cada turma tinha 40 alunos. A minha dificuldade era enorme, até para poder saber quem era quem. Então, depois você não tinha tempo, você tinha que preparar as aulas, você era obrigada para preparar as aulas, você tinha que fazer os diários dos alunos, aplicar as provas, tudo muito tradicional, óbvio. E eu também gosto do prazer na educação, eu sou uma pessoa muito alegre, eu gosto muito de dar aula, eu uso brincadeiras, eu uso dobraduras, eu uso massinha de modelar, eu faço tudo que eu posso para que esse professor, que essa criança goste da matemática. Então eu não vejo que a inovação, no caso da matemática, seja em termos de conteúdos. Eu acho que hoje tem gente dizendo no Brasil que não se deve mais ensinar Pitágoras, porque Pitágoras é muito antigo. E eu fico um pouco horrorizada com relação a isso, porque eu não saberia ensinar, eu também sou professora de física, eu não saberia ensinar vetores sem Pitágoras. Essa ideia de que a inovação é cortar algumas ideias da matemática que depois eu vou precisar em física, em biologia, em frações, por exemplo, probabilidade. Eu não tenho como ensinar probabilidade em genética, se eu não trabalhar frações muito bem, a criança ou o adolescente entender tudo isso. Então é uma questão muito complexa você formar esse professor, principalmente em exercício, ele não tem tempo de fazer nada. Quando o professor está em sala de aula, a vida é muito difícil, principalmente no Brasil, as turmas são muito grandes. O professor tem que trabalhar em 2 escolas, eu já cheguei a trabalhar em 3 escolas simultaneamente, com filhos pequenos, né? Hoje os filhos estão grandes, então, e a coisa que mais me apavorou foi o que uma filha me ensinou, a filha mais velha, aos 12 anos, rejeitou uma escola, porque a gente estava com problemas financeiros e decidimos colocar numa escola pública de qualidade. E faltava professores de português e matemática, as 2 linguagens básicas, que todas as outras vão depender dessas 2, não são só conteúdos. A língua materna e a matemática são as linguagens básicas de todas as outras disciplinas escolares. Então a filha chegou aos 12 anos e disse: mãe, me tira dessa escola. Uma pessoa super calma, super tranquila. E eu não entendi, filho, o que aconteceu? Eu tinha comparado os livros, era uma escola pública muito boa. Os professores que lá
Existem, são muito bons, geografia, história, mas faltam professores de matemática 2 meses, tiraram licença médica e eu não tenho professores de português nem de matemática há 2 meses. Eu estou sentada nos corredores sem fazer nada. Eu quero ser médica. Eu preciso aprender as coisas. Me deixa em casa, me dá livros e me deixa sozinha estudando. Fiquei chocada nessa experiência. Professor Pacheco, eu gostaria que o senhor comentasse essas dificuldades apontadas pela professora Solange e de que forma, no projeto da Escola da Ponte, quais foram os caminhos para superar esses óbices apontados. Eu poderei falar da Ponte, mas eu prefiro falar do Brasil. Com todo o respeito, eu posso falar um pouquinho da Ponte, mas prefiro falar do Brasil porque nós padecemos no Brasil, eu digo nós porque eu resolvi ficar no Brasil até mudar de estado, ou desencarnar, ou morrer, como quiserem, e nós aqui corremos o risco de continuarmos colonizados, teoricamente, pelos Piagets, Vygotsky, Loriat, Leontas, Montessori, que não acrescentam nada. Eu sei que depois podemos voltar à questão, não acrescentam nada àquilo que o Brasil já produziu ele próprio. Então, posso falar da Ponte, mas prefiro falar dos trabalhos que eu acompanho no Brasil, com produção teórica brasileira, muito melhor do que aquela que vem do Norte. Muitíssimo melhor. Ainda há pouco eu estive nos Estados Unidos, estive com um professor de Física, que pensou que inventou a aula híbrida ou a aula invertida, uma coisa assim. E veio ao Sul e vendeu por milhões a várias universidades, algo que é um logro, que é uma mistura de Vygotsky recantado com qualquer coisa que eu não entendo. Quer dizer que o Norte continua a colonizar. E, portanto, falando do Sul, eu iria... Não sou otimista, há bocadinho o Isaac falou, não sou esperançoso, que é diferente. O otimismo é da natureza do tempo, a esperança é da natureza da eternidade. E o que fizemos agora, que enquanto educadores, tem repercussões em muitas décadas. E, portanto, o que eu estou a dizer não é para agora. O que eu digo é que o Brasil tem uma contribuição teórica a melhor que eu conheço no mundo da educação. Poderia falar da Escola Nova, do Anísio, que foi ter ao Darcy, ao Florestan, e deram numa lei de diretrizes e bases vai fazer 20 anos. Poderia falar de Lourenço Filho, a Helena Antipoff, a Anísio da Silveira, ao Milton Santos, e por aí vai. Poderia falar do Agostinho da Silva, do Lauro de Oliveira Lima. Poderia falar de tanta gente que os educadores brasileiros não conhecem, nem aproveitam, e que têm contributos teóricos muito mais válidos do que os que vêm do Norte. Primeiro porque o Piaget é um fóssil. O Vygotsky ainda é fóssil mais antigo. Estamos a falar de coisas do início do século XX. Então, meus amigos, a questão brasileira, agora deixando de ser esperançoso para ser realista, não é? O princípio da realidade e prazer, a situação que o Solange coloca é correta. É um insulto, o salário do professor é um insulto, é indigno. Mas tem a ver com o estatuto social da profissão. Porque é que o estatuto social do médico lhe permite que logo no início de carreira ganhe 7 vezes mais que um professor em início de carreira? Porquê? Então, mas o que é que está por trás disso? Eu tentarei explicar, que é exatamente o gargalo do sistema. Falamos da formação de professores. A formação de professores, eu trabalhei na universidade, eu dei teoria de currículo em pós-graduações, fiz formação inicial, trabalhei na Faculdade de Psicologia do Porto, trabalhei em todos os segmentos cartesianos do sistema, desde o Fundamental 1 até pós-graduações. E, portanto, tenho uma visão fui prefeito de cidade e, portanto, sei quais são as dificuldades da administração pública, fui membro do Conselho Nacional de Educação, fiz um mestrado em formação de professores, enfim, sou a pior das pessoas para falar de formação. Fui formador de professores, formador de formadores, os fofos, formador de formadores, foi tudo. Enfim, fui diretor de centro de formação, consultor, uma chatice, porque agora tenho dificuldade em falar de formação. Mas ela é o gargalo. E é porquê? 3 fatores fundamentais que levam a que o professor, coitado, tenha que trabalhar em mais uma escola para subsistir. Primeiro fator, a formação de professores no Brasil vai ao desencontro de tudo aquilo que é proposta teórica de formação. Primeiro porque, quando toma consciência, por exemplo, que os níveis de analfabetismo são trágicos, que a proficiência em língua portuguesa é inferior a 10% no Brasil, ou seja, 90% é analfabeto funcional na linguística. É incrível pensar numa população assim. Não lê o mundo, não lê, não sabe, não interpreta. Então, se nós tivermos essa consciência, o que é que o Estado faz, o que é que as instituições de formação fazem? Fazem capacitação.
na área da alfabetização. A alfabetização na idade certa. Não se sabe qual é a idade certa, porque eu já alfabetizei uma criança com 10 anos e 5 meses e um jovem de 90 anos, mas pronto. Também não há uma idade para entrar na escola, mas eles pensam que sim. É tudo uma questão de equívoco. Então, eles tratam os professores como objetos de formação, a quem se tem de capacitar. Mentira! O professor é um sujeito em autoformação. Toda a formação do século XXI é autoformação. É um sujeito no contexto de uma equipe, que um projeto humano é um projeto de equipe, não é um projeto individual. Um projeto educativo é um projeto de equipe. As escolas não são edifícios, são pessoas. E as pessoas são os seus valores e os princípios da ação. Então, se considera como objeto, imediatamente se incorre no erro de tentar transmitir algo. Depois, a questão do isomorfismo na formação. É um conceito que aparece em todas as teses de doutoramento. Isomorfos, a mesma forma, vem do latim. Isto é, o modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. Se o professor aprende em aula, vai dar aula. Mesmo que aprenda, entre aspas, métodos ativos escutando, ele vai dar métodos inativos dando aula. Terceiro, na educação, raramente a teoria antecede a prática. Muito raramente. É o desafio da ensinagem, a dificuldade da ensinagem, que suscita a necessidade da busca da teoria. E não é isso que acontece na formação. Injeta-se teoria e quando o professor vai para a sala de aula, não está lá o Piaget e Vygotsky fugiu. Ele está entregue a si próprio. Então, a formação está profundamente errada. Primeira questão. Tanto a inicial como a continuada. E a crítica cai sobre mim, que eu sou professor universitário também, e, portanto, assumo individualmente a culpa coletiva. Mas há mais do que isso. É que essa formação reproduz um modelo social e escolar do século XIX e XVIII. Um modelo escolar que esteve instituído na Prússia militar, na França dos conventos e na Inglaterra da Revolução Industrial. Nós temos alunos do século XXI com professores do século XX a trabalhar como no século XIX. E está aí o resultado. Então o que temos é necessidade, não apenas da questão didática, de rever a questão didática, mas sobretudo a questão ética. Eu explico. Quando eu comecei a trabalhar, eu dava as minhas aulas. E dava bem, pelos vistos. Diziam que eu dava muito bem. Mas eu percebia que no final de cada ano havia alunos que não aprendiam. Havia alunos que não aprendiam. Eu perguntava porquê. Se eu dou aula tão bem dada, como é que os alunos não aprendem? Então eu compreendi que o modo como eu trabalhava não ensinava a todos. E um professor tem que ser ético. Quando trabalha de um determinado modo e não ensina a todos, não pode continuar a trabalhar desse modo. Ou seja, aula, com todo respeito, é um escândalo epistemológico no século XXI. Aula na universidade ainda é um escândalo maior, porque as pessoas leem o Piaget, leem o Vygotsky e fazem exatamente o contrário. Há qualquer coisa de errado no reino da educação. Vamos para um outro intervalo e vou chamar uma pergunta para a professora Gabriela para a gente analisar a educação no Distrito Federal. Vamos iniciar o terceiro e último bloco e eu gostaria de pedir à professora Gabriela para ela nos dar rapidamente uma visão do ensino no Distrito Federal. E eu faço essa indagação porque os fundadores e idealizadores de Brasília, na concepção de uma nova capital, tinham a esperança que daqui do Distrito Federal nós tivéssemos exemplos que poderíamos espalhar por todo o Brasil. E eu pediria à professora Gabriela para dar um panorama e dizer como é que a gente pode aprender com a experiência da Escola da Ponte de a gente avançar na educação das nossas crianças e jovens. Eu acho que costurando o que foi dito e reforçando, eu recebi no WhatsApp um artigo dizendo assim: as profissões que são bicos no Brasil, professor e garçom, campeões. Isso é um estado de calamidade pública, no meu entendimento. Saúde, educação tem que ser carro-chefe para qualquer país que pregue e que tenha como objetivo a dignidade humana, a vivência civilizada, o desenvolvimento de cidadania. Agora, voltando para a educação pública no DF especificamente, eu acho que a escola pública no Distrito Federal tem coisas muito melhores do que a escola particular. Vou explicar o quê. Por exemplo, a escola particular é muito
pautada em professores, e aí tem um orientador educacional, um coordenador e pronto. A escola pública, em tese, tem professores e tem uma equipe de apoio que tem psicólogo, tem pedagogo, além do orientador educacional, além de um supervisor. Então, existe esse conceito de apoio de equipe, embora essa equipe, por vezes, seja itinerante, então ela não fica fixa numa única escola, mas eu já considero que é um avanço muito grande, porque eu acho assim que os professores são fundamentais na educação, fundamentais. Agora, o apoio especializado de outras áreas, com outros olhares, sejam eles de um pedagogo por fora ou de um psicólogo, ele oxigena as ideias e as práticas, exatamente porque, como a Solange falou, a prática cotidiana de um professor, falando em termos de gírias, como os jovens dizem, é punk, é punk. Eu já dei aula 7 anos da minha vida e desisti, porque quando eu não estava dando aula, na época, eu estava corrigindo, quando eu não estava corrigindo, estava fazendo exercício, quando eu estava fazendo exercício, estava preocupada com o aluno, e é uma coisa sem fim, são 24 horas. Agora, eu acho que, então, assim, eu acho que a gente tem uma estrutura que, se for usada, que se tiver espaço, se tiver laços coletivos que potencializem isso e empoderem esses profissionais, muito pode ser feito. E eu volto para a questão do prazer, porque aprender teria que ser pela natureza do ser humano. O cérebro humano, ele não descansa nem quando dorme, por isso que a gente sonha, por isso que a gente estuda acordado e retém a memória à noite, por isso que as crianças em desenvolvimento físico se alimentam de dia e crescem à noite, porque tem todo o processo biológico acontecendo, o cérebro não para. Então, e o cérebro, de acordo com a visão evolucionista, os seres humanos, nós temos o neocórtex, então nós somos desenvolvidos por causa desse cérebro especial. Então, a nossa especialidade, a nossa natureza seria aprender e se divertir fazendo isso, porque tudo que é natural, biologicamente, você já tem uma motivação, um impulso para isso. E a gente precisa resgatar isso em todos os níveis, começando então pelos professores, por exemplo. Os professores precisam ter prazer, ser um bico, pelo amor de Deus, e um bico que adoece muita gente, porque se você for ver a quantidade de readaptados são professores que adoecem no trabalho. Então, assim, professores emburrados, sobrecarregados, despreparados, que qualidade de trabalho eles vão ter? Então, assim, resgatar o prazer de aprender com os professores, os alunos, e eu acho que a gente precisa ir mais além. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para explorar, mas a comunidade de aprendizagem vai muito além da escola. E tem a família, tem os voluntários, e o mundo é global hoje em dia, são possíveis parcerias, inclusive financeiras, de doação ou de troca de conhecimento. Então, eu acho que tem muita coisa para caminhar. Agora, eu acho, associar aprendizagem ou impor isso aos nossos alunos com tortura, porque para alguns deles veio a tortura. Os alunos gostam da escola, e tem pesquisas a esse respeito, não porque eles gostam da aula, porque eles gostam dos amigos. Então, muitas vezes, os alunos pedem aos pais, por exemplo, em escola particular, inclusive, me busca mais tarde. Por quê? Porque aí é a hora que não tem aula, ou se não a aula do recreio, ou se não antes. Então, assim, os alunos estão sobrecarregados desse conteúdo que jorra, e aí eu concordo com o José Pacheco também, que isso está ultrapassado. A gente não ensina cuspindo o conteúdo, não é essa a natureza do aprendizado humano, não é essa a natureza. Se não fosse assim, os índios não aprenderiam, por exemplo. Todo mundo aprende. Então, eu acho que seria muito interessante que as pessoas que pensam diferentes e mais consonância com os teóricos atuais, mais contemporâneos, elas deveriam ter um espaço para atuar e mostrar. Por que a gente só pode ter uma ditadura de ensino? Só pode existir escola dando aula expositiva como carro-chefe? Por quê? Por quê? Isso não está em acordo com nada, nenhum dos objetivos da legislação da educação, isso não está em acordo com a insatisfação dos alunos, não está em acordo com os índices do IDEB. O que a gente está esperando para mudar? Eu gostaria que o professor Pacheco, já estamos nos encaminhando para o final do nosso painel, explicasse duas coisas. Uma, que eu já ouvi ele falar, que ele escolheu ser professor por vingança. E outra indagação ao professor Pacheco, que pode responder como uma pessoa que tem esperança, pessimismo ou otimismo, como é que ele vê o avanço no futuro da educação do Brasil? Volto a dizer, com muita esperança e com muitas seguranças já. A Gabriela falou há pouco daquilo que está acontecendo neste momento no Distrito Federal.
Nós temos um conjunto de projetos que são de vanguarda, não é? Que são a escola do futuro. Penso que a UNB deve tomar conhecimento desses projetos. São projetos de escolas públicas, quase todos, com gente como nós, como qualquer outro, frágeis, seres humanos, mas que fazem algo que eu chamo uma nova construção social de educação. Uma nova construção social significa que essa construção social do século XIX, a aula, a turma, a série, deixou de fazer... A sirene, né? Aquela sirene... Eu muitas vezes pergunto às pessoas, porquê é que há intervalo? Porquê é que todos começam a memória? Porquê é que há férias escolares? Porquê é que são 200 institutos? E ninguém sabe responder. Porquê é que dá aula? Também não sabe, porque não há qualquer fundamento. Então, uma nova construção social, e a ela eu chamo, como disse a Gabriela, a comunidade de aprendizagem. Que o Papa falava, que muita gente falou e que no Brasil já foi acontecendo desde o princípio do século XX. Só que os brasileiros não sabem porque sofrem da síndrome do vira-lata e vão procurar no estrangeiro aquilo que tem cá dentro. Então, já o Paulo Freire falava disso. Então, quando eu falo dessa nova construção social, de aprendizagem, é porque a educação que se pretende é que ela seja integral. A matemática e o português são fundamentais, é evidente, mas não bastam. Porque os políticos corruptos tiveram boas notas em matemática e português e são corruptos. Não basta, porque nós vemos no dia a dia, no cotidiano, a falta de respeito, ou seja, os valores postos em causa. Nós vemos, que a Lei de Diretrizes e Bases não é cumprida, os projetos político-pedagógicos não são cumpridos, o Plano Nacional não é cumprido, ou seja, a impunidade total. E eu não imputo só ao Ministério essa situação. Eu gostaria de chamar a atenção para aquilo que de ótimo o Brasil tem. Tem os professores necessários para mostrar ao Hemisfério Norte o que tem de ser feito. Mas se continuamos com essa política de manter um modelo de escola ultrapassadíssimo, que só gera ignorância e infelicidade, e eu fui uma vítima disso, por isso é que eu me quis, enfim, vingar, não é? A gente vai para a educação por amor ou por vingança, eu fui por vingança, porque eu fui humilhado, eu fui excluído, e, portanto, senti na pele, só que não sabia, o que mais tarde fui estudar na Sociologia da Educação, na Psicologia da Educação, porque é que eu tinha sido excluído. Tinha sido excluído pelo mesmo modelo de escola que ainda hoje o Ministério patrocina, que é um modelo, enfim, que reproduz ignorância e infelicidade. Então estou esperançoso e queria mesmo, eu tenho estado em contacto com a UNB, ainda bem que tu estás aqui, Solange, para que a universidade perceba que também tem de mudar. Eu disse há pouco, quando eu fui trabalhar na universidade, eu levei um susto, porque vi pessoas dando aula. Isto há 25 anos atrás, quando me convidaram. A aula numa universidade é qualquer coisa de medieval, talvez. Eu sou assim, provocatoriamente fraterno. E, portanto, acho que a Solange que vai dar o contraponto, acho bom que se acabe, porque não há uma verdade. Cada um tem a sua, eu estou cheio de ignorâncias, mas estou disponível para aprender, sobretudo porque sei que no Brasil é que está o futuro da educação. Eu concordo, eu andei lendo sobre as ideias da Escola da Ponte, e concordo com todas elas, principalmente se a gente tiver uma escola integral, onde a gente possa ter um outro turno e o aluno fique mais tempo. Só que eu não consigo, infelizmente, eu concordo com os professores sobre as teorias, eu acho que Piaget não tem nada a ver, tá entendendo? Raramente eu consigo imaginar alguma ideia de Piaget na minha aula, mas eu tenho muita preocupação com as aulas também. Porque eu tenho uma preocupação com a formação, principalmente, eu sempre pergunto, eu conseguiria com isso formar um médico? Porque na hora H, na hora que a gente está passando mal, na hora que a gente precisa, que tem um filho, que tem um marido, que tem você vai sempre procurar um médico. E eu sempre pergunto, a minha preocupação, a minha ideia, o que eu faço? Será que o que eu estou fazendo, eu vou conseguir formar um médico? Será que essa escola, porque teve Summerhill, nós tivemos Summerhill, sim, tem diferenças bem grandes em relação à Escola da Ponte. Era uma escola onde nem sequer os pais podiam ter participação na educação dos filhos, eles eram um internato, eu entendo tudo, mas você veja, já houve escolas semelhantes, com questões de liberdade, autonomia, que... Como é o caso de Summerhill pregava a liberdade e a autonomia. Mas, voltando à questão da aula, eu acho que numa escola brasileira, uma boa aula, porque eu acho que a criança desde pequena recebe aulas. A primeira coisa que me
me fez pensar nisso foi uma teórica que talvez o professor não goste dos teóricos, mas Ivete Solomon, que ela fala que a primeira professora é a mãe. A mãe sobe as escadas contando os degraus, 1, 2, 3, 4, e a criança aprende rapidamente. Por quê? Porque é uma mãe com uma criança. Então, a questão, eu acho que é muito mais a razão entre professores e alunos, e tá entendendo, do que aquela aula, porque na hora que eu vejo um vídeo sobre a sua escola, que eu andei assistindo, eu assisti ali uma aula. Eu tinha ali uma aula. Para mim, aquilo ali era uma aula. Eu tive, digamos, eu interpretei toda a informação que eu obtive da sua fala como uma aula. Eu imagino uma roda onde você tem, tá entendendo, crianças índias e alguém mais experiente como uma aula, onde tem alguém falando, contando uma história daquela cultura como uma aula, prazerosa, mas é uma aula. Então eu não consigo abandonar a ideia de uma aula. Numa escola integral eu teria de tarde todos os projetos, tudo que eu pudesse, toda a parte de lazer, toda a parte mas eu ainda preferiria ter para meus filhos e para imaginar uma formação do tipo um engenheiro, um médico, porque, veja, alguns projetos inovadores já aconteceram há muito tempo, mas pelo que eu li, ele não foi capaz de formar médicos, engenheiros, economistas. Eles fizeram muito pela área artística. Foram cineastas. Samer Hill, por exemplo, conseguiu formar cineastas, artistas, porque necessitavam de criatividade e aquilo ali conseguiu. Agora, uma área que você precisa de um desenvolvimento lento, que é o caso da matemática. A matemática precisa que a mãe esteja já desde a pré-escola ou anterior à pré-escola, subindo as escadas, contando com a criança, brincando com a criança, na cozinha, fazendo contas com a criança, estimulando a criança a pensar matematicamente. Isso para mim é uma aula da mãe, mas é uma aula. Não compares Samer Hill com o Ponte. Samer Hill é uma escola particular onde acontece o que tu disseste. A Escola da Ponte é uma escola pública. Entendo. Que há 40 anos forma pessoas integralmente e tem os melhores médicos, os melhores economistas do meu país. Então, o que aconteceu naquela escola foi a excelência académica com inclusão social, sem aula, sem turma, sem prova, sem nada, que isso são dispositivos do século XIX. Com todo o respeito que eu tenho. E aprendizagem. Garante aprendizagem total. Cumprimento do currículo. Tudo. Não vamos falar de Samer Hill, porque Samer Hill é outra coisa. Precisamos ver a relação entre alunos. Eu pude perceber que a escola era uma escola pequena, com poucos alunos e muitos professores. Ou seja, a razão entre o número de alunos era quase de 5 para 1. Não é nada disso. Desculpa, agora é que nós começaríamos a conversa, mas não, podemos continuá-la depois do programa. Foi o que eu li nas suas aulas, nos vídeos que eu consegui captar na internet e nos textos, eu vi que eram poucos alunos e praticamente era um sistema tutorial. Solange, a Escola da Ponte é que tem mais alunos por professor em Portugal. Eu sei. É que tem mais alunos por professor. Mas isso podemos depois conversar. Eu sei que muitas vezes, através de um vídeo, através de um texto, nós interpretamos segundo as nossas representações, que eu respeito, mas não é isso. Todos os nossos 6 alunos, alguns com perto de 60 anos de idade já, temos alunos com 55, 56 anos, alunos egressos. São pessoas bem integradas socialmente, nas suas profissões são extremamente competentes, éticos, temos muitos engenheiros, arquitetos, e sobretudo éticos, que é uma coisa que nós nos preocupamos também em os formar. Estamos chegando ao final do painel e temos a noção de que temos que discutir mais, né? Considero esse painel um início de uma discussão. Agradeço aos nossos convidados, professor Pacheco, professora Solange, professora Gabriela, e nos veremos em uma próxima oportunidade.